Pessoal, não é o objetivo do nosso curso aqui falar de linguagem de programação, nem ensinar a programar. Isso vocês vão ver em outras disciplinas, algoritmos, estrutura de dados, algoritmos desse tipo aí. Mas JavaScript é uma linguagem de programação, né? Então, vamos falar hoje, esse vídeo eu queria me concentrar, vai ser o único provavelmente, sobre a linguagem em si do JavaScript. Tá? JavaScript é uma linguagem que é padronizada pela ECMA. ECMA é de European Computer Manufacturing Association. Tá? Essa é a organização aqui que fica lá na Europa, lá na Suíça, é que diz o que tem que funcionar e o que não tem que funcionar e como tem que funcionar as coisas com JavaScript. É uma linguagem relativamente antiga, baseada na linguagem C, então é muito parecido com a linguagem C e muito parecido com um monte de outras linguagens que também são derivadas da linguagem C, por exemplo, Java, C#, C++, e uma série de linguagens, talvez seja a família de linguagens mais numerosa. Então vocês vão ver em JavaScript, vocês vão ver muita coisa muito semelhante em várias outras linguagens de programação. Tá? JavaScript tem evoluído muito nos últimos anos e tem ganhado versões que normalmente vem com esse prefixo dessa organização europeia, ECMA. Então, ECMA 3, ECMA 4, ECMA 5, ou então ES3, ES4, ES5. Algumas pessoas fazem referência ao ano de lançamento também, ES 2015, ES 2016, mas são as mesmas versões, né? Então, essas são as versões mais populares, vamos dizer assim. ES5 de 2009, e já é suportada pelos principais navegadores, desde já tem aí 7, 8 anos na maioria dos navegadores, então a compatibilidade já é bem grande para esse ES5. O ES6 também tem uma compatibilidade boa pelos principais navegadores, mas não todos, se você olhar aqui está faltando algum, e é mais recente, 2017, 2016, e aí as versões subsequentes já tem problemas de compatibilidade, né? São poucos os navegadores que implementaram os recursos do ES7, que é o ECMAScript 2016. Então, basicamente, a versão atual do JavaScript é essa ES6 aqui. A gente tem um contorno, vamos dizer assim, uma forma de contornar esse problema de versão, que é um aplicativo chamado Babel. O Babel ele pega um código em JavaScript com qualquer uma das versões mais recentes e gera um código compatível com as versões anteriores. Então é uma possibilidade. Se você quiser usar os recursos mais recentes, usar o Babel para gerar código de compatibilidade, que é uma opção interessante. Tá? Mas no nosso curso aqui nós vamos precisar do básico, muito pouca coisa sobre as versões mais novas, os recursos mais novos do JavaScript. Tá? Na verdade, em cursos básicos de programação você vai ficar com os recursos bem iniciais, que são os presentes em todas as linguagens de programação. Depois, se você for especializar e virar um programador front-end mesmo e programar em JavaScript profissionalmente, aí sim você vai ter que ficar craque, ficar bom nesses recursos das versões mais recentes. Eu vou dar uma passada muito rápida sobre a estrutura da linguagem em si, mas para você ver que provavelmente você já viu isso em outras linguagens de programação e você pode usar essas coisas. Tá? Eu acabei de tirar do lugar que eu queria aqui desse curso de JavaScript. Deixa eu chegar de novo aqui. Shift F5. Bom, para começar, em JavaScript a gente tem constantes que a gente pode colocar no nosso código. Tá? Se eu quiser uma constante string, eu delimito ou com aspas dupla ou com aspas simples. Eu posso ter constantes numéricas, tá? Então isso aqui é uma constante numérica inteira, aqui é uma constante decimal, ponto flutuante. Eu posso ter booleanos, que eu tenho as palavras-chave true ou false. Tá? E eu posso declarar constantes. Então eu posso dizer, por exemplo, que nome vai ser uma constante Marcelo Santos. Então onde eu escrever nome é como se eu estivesse escrevendo no meu programa Marcelo Santos. Tá? Esse const aqui é um recurso do ES5, se eu não me engano. Tá? Então isso aqui talvez não funcione em todos os navegadores. Isso aqui é básico. Tá? Variáveis a gente pode
não é erro no JavaScript eu simplesmente não declarar uma variável e simplesmente usar, fazer assim, x igual a 3 no meio do código, sem ter declarado o x antes, mas é uma coisa muito ruim de se fazer. A gente deve evitar ao máximo, porque se eu fizer isso, o meu x vai ter um escopo global, ou seja, ele vai valer em qualquer ponto do meu programa. Então, se em outro ponto do programa eu esquecer de atribuir um x e usar a variável x, ele vai estar com aquele valor antigo e eu não vou ter erro nenhum, vai ser um erro muito difícil de encontrar. Então a gente deve evitar ao máximo fazer esse tipo de coisa. Tá? Até o ES5, se eu não me engano, a única forma de declarar uma variável era usando essa palavrinha aqui, var. Então var x igual a 3 cria uma variável e agora ela tem um escopo mais restrito, ou seja, ela só vale dentro da função em que essa declaração tiver. Se eu crio uma variável desse jeito aqui, atribuo 3, em uma função, em outra função o x está indefinido, ele não vai valer, só vai valer dentro da função. A gente ainda não é o ideal, ainda é amplo demais, às vezes as funções ficam grandes, você pode perder o controle das variáveis que você cria, mas aqui já é razoável. Tá? E isso aqui é antigo, o var é a forma como se criava variáveis nas versões mais antigas do JavaScript. Tá? O ES5 ele traz uma palavra-chave nova que é o let, para você criar uma variável. Então, se eu declaro assim, let x igual a 3, eu estou criando uma variável x com valor 3, e o escopo dela, criada com let, é dentro de um bloco, é dentro de uma chave. Então, se eu tenho uma chave num bloco condicional, tipo um if, ou então numa repetição, tipo um while ou um for, a variável vai valer só ali dentro daquele for. Então, é o mais restrito de todos, é o que a gente deve dar preferência. É lógico que às vezes tem variável que eu vou querer que valha na função inteira. E pode até, se existir o caso, apesar de ser raro você precisar isso, de ter uma variável que eu queira que valha do script inteiro, né? Mesmo fora de uma função, aí eu vou usar desse jeito. Se eu quero que valha dentro da função, eu vou usar desse jeito. Mas sempre que possível, eu devo usar o let, que aí ele vale só dentro do bloco, e aí eu torno o meu código mais modular, as coisas passam a ser mais locais, já tem menos chance de ter um erro difícil de achar, ter erro complicado de encontrar depois. Tá? Esses são os operadores aritméticos da linguagem, né? Mais para somar, menos subtrair, asterisco é o multiplicar, o barra é para dividir. Esses aqui são menos comuns, né? Esse aqui é o resto da divisão inteira. Então você coloca assim, 5% 2. É o que eu estou perguntando, quanto é o resto da divisão de 5 por 2? Quanto é? 1, né? 5 dividido para 2 dá 2 e sobra 1. Então o resultado de 5% 2 é 1, é o resto da divisão inteira. Mais acrescenta uma variável, menos subtrai uma variável. As atribuições eu posso fazer com sinal de igual, tá? É a atribuição mais tradicional. Eu posso colocar mais igual, aí eu acrescento uma quantidade dentro do que estava armazenado numa variável. Por exemplo, se eu tenho aqui x mais igual a 3, na verdade eu estou acrescentando 3 no x. Menos igual diminui o valor da variável, então x menos igual a 3, eu estou subtraindo 3 no que tinha lá no x. Não dá para saber quanto é, se o x estivesse valendo 10 passa a valer 7, por exemplo. Asterisco, eu estou multiplicando, asterisco igual, né? Eu estou multiplicando o valor da variável pelo que eu colocar do lado de cá. Então, por exemplo, x asterisco igual 2, eu estou dobrando o valor da variável. Barra igual, eu estou dividindo o valor da variável pelo que aparecia aqui. Então, por exemplo, 15 barra igual 3, eu estou dividindo o 15 por 3. Vai dar 5, né? 15, né? E aqui eu estou substituindo o valor da variável pelo resto da divisão inteira por esse número aqui. Então, por exemplo, 5% igual 2, o 5 tem que estar numa variável aqui, né? Por exemplo, uma variável x. Se o x estiver valendo 5, aí eu tenho x% igual 2. O x vai passar a valer 1 depois, que é o resto da divisão de 5 por 2. Tá? Outras comparações, né, operadores de comparação. Então, igual é para comparar. Lembra que um igual só é para atribuir, então igual é para comparar. Isso aqui, eu estou querendo saber se é diferente. Esses operadores sempre retornam verdadeiro ou falso, né? Então, sempre eu vou ter alguma coisa lá de cá, igual, alguma coisa lá de cá, e o resultado dessa expressão vai ser ou verdadeiro ou falso, né? Então, vai ser igual ou diferente. Aqui é o contrário, né? Diferente. Então, vai ser... por exemplo, se o x estiver valendo 3, eu vou colocar x
exclamação igual 3 vai dar falso, né? É isso mesmo, porque x está valendo 3, então é o contrário disso aqui. Maior, menor, menor ou igual, maior ou igual, menor ou igual, são os valores tradicionais da matemática. E isso aqui, esse operador igual, 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 eu sempre brinco assim que é muito igual, é quando você tem os mesmos valores e os mesmos tipos, né? Então eu posso ter assim, um string 1 e aqui um número 1 com igual, igual. Isso aqui vai retornar verdadeiro. Agora, se eu tiver um string 1 aqui e um inteiro 1 aqui, isso aqui vai retornar falso, porque os tipos são diferentes. Tá? Então, esse aqui é mais restritivo, então é até legal você acostumar a usar esse daqui, que vai te prevenir, vamos dizer assim, erros mais difíceis de encontrar no seu programa. Tá? Esses são operadores lógicos, eu posso usar para concatenar resultados lógicos, então é o e, né? O ou e o not. Isso aqui é o not, é a negação, então os operadores lógicos que toda linguagem de programação tem. Tá? Esse símbolo ele é sobrecarregado, né? Além de somar inteiros, ele também concatena strings. Então, se eu tiver duas strings do lado de cá, por exemplo, ABC mais outra string, aspas, né? CDE, o resultado vai ser ABCDE. Né? Eu acho que eu coloquei um C a mais nesse exemplo, né? ABC. DEF, se eu tiver uma string ABC mais uma string DEF, o resultado dessa operação vai ser ABCDEF, né? Concatenando, juntando as strings. Quando eu tenho inteiros, ele faz a soma tradicional da matemática. Tá? Esses são os comandos de controle de fluxo, são bem tradicionais, né? Esses são herdados da linguagem C. Então o if, com uma condição, executa o comando ou o bloco de comandos que tiver aqui na frente, se isso aqui for verdadeiro. O while tem uma condição, ele vai executar o comando ou o bloco de comandos enquanto isso aqui for verdadeiro. Tá? O do, eu tenho um bloco de comandos aqui, um comando ou bloco de comandos. Comando pode ser um comando só, pode ser um bloco. Quando eu tenho um bloco, eu tenho que delimitar por chaves, né? Um bloco, as chaves delimitam os blocos de instruções na linguagem C. Então, eu tenho esse do aqui, o teste é embaixo, né? Eu tenho do, o bloco de comandos, e aqui ele vai executar esse bloco aqui enquanto isso aqui for verdadeiro. Mas a diferença para esse aqui é que ele sempre executa primeiro uma vez, depois testa a condição. Aquele primeiro testa a condição, se não for verdadeiro, ele não executa nenhuma vez. Né? E o for tradicional das linguagens baseadas em linguagem C, que eu tenho aqui uma inicialização, uma condição lógica e aqui uma declaração onde normalmente eu faço um incremento, eu faço uma expressão que vai mudar a condição da expressão lógica aqui para um dia eu sair desse laço aqui. Então, assim, tradicionalmente é um for, x recebe 1, enquanto x for menor do que 1000, x mais mais. Vai ser uma coisa assim para a expressão 1, 2 e 3 aqui. Tá? O break para você quebrar laços, né? Então tem um while, eu quero sair, independente da condição aqui, eu posso executar um break e assim por diante. Bom, isso é um resumo rapidíssimo da linguagem JavaScript. Obviamente que se você vai ver isso com mais detalhes em um curso de programação mesmo, quem que use JavaScript, ou se você seu curso de programação não for baseado em JavaScript, vai ser muito fácil de você aprender a usar essas coisas uma vez que você saiba programar, tá? Como eu disse, não é o objetivo do nosso curso aprender JavaScript. O objetivo desse vídeo é mais você ver que JavaScript ela tem os recursos que normalmente estão presentes em todas as linguagens de programação, a maioria pelo menos das linguagens de programação. É isso aí, turma.